Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, começa a edição especial dessa sexta-feira, 3 de maio de 2019, com certeza um dia histórico para o programa. Porque eu e o publisher do Jornal Repórter, o Dr. Walter Estevam Júnior, temos a grata satisfação e a honra de receber ao vivo nos estúdios do Repórter, em São Caetano do Sul, da TV Grande ABC, Canal 3 da NET São Caetano, o senador da República, Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Senador, muito obrigado pela gentileza de comparecer para essa entrevista. Sou eu quem agradeço a todos vocês. A gente já sabe o sucesso que é o programa, o alcance da TV Grande ABC, e para mim é uma oportunidade de prestar contas e agradecer. Agradecer, antes de tudo, porque me tornei senador pela população do estado de São Paulo. Então, aonde quer que eu esteja, eu tenho que dizer sempre muito obrigado. E aí, prestar contas, ouvir, para a gente tentar melhorar o nosso país, o nosso estado de São Paulo. Como senador, sou um representante do estado de São Paulo, então todos os assuntos que sejam de quaisquer regiões no estado de São Paulo faz parte da minha obrigação como senador nesse momento. E agradecer a vocês sempre a oportunidade. Nós é que agradecemos. Walter, com você. Bem, eu queria só colocar alguns pontos aqui do currículo, um pedacinho do senador Sérgio Olímpio Gomes, paulista de Presidente Venceslau, foi presidente da Associação Paulista dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo e diretor da Associação dos Oficiais da Polícia Militar. Professor de Educação Física. Agora, é por isso que eu queria entrar nessa questão do professor de Educação Física, porque um colega seu me disse que o senhor vinha correndo da Zona Norte até o Palácio dos Bandeirantes. Esse espírito de atleta realmente era, até hoje ainda dá para correr um pouquinho? É o que eu ainda brinco. Isso é o Vargas, que é nosso amigo aqui da região. Eu era decatleta, hoje decadente, né? Então, o tempo vai judiando da gente, mas ainda quando dá, a gente faz um pouco de atividade física para manutenção da saúde, né? Eu ainda atuo bastante no CREF, no Conselho Regional de Educação Física, porque a gente sabe que o esporte é um dos grandes veículos de condução, de ensinar a juventude o caminho para o respeito à regra, a disputa limpa. Então, as pessoas são, na vida, o que reproduzem e treinam dentro do campo esportivo. Então, hoje eu ajudo bastante. A semana passada tive uma reunião com o Gustavo Borges, que é o nosso medalhista da natação, estamos impulsionando projetos juntos. Então, dentro da minha área de atuação, sem dúvida nenhuma, o esporte, primeiro, por ser um atleta veterano. Num segundo momento, por ter tido a felicidade e a oportunidade de me formar em Educação Física, na Escola de Educação Física da Polícia Militar, ter sido professor lá, ter sido professor no Barro Branco, e isso me educou muito para a vida. Então, eu procuro repercutir esses valores, mas longe disso de fazer essas corridas com esse tamanho que dava para fazer na época. O senhor lembra quanto tempo levava? Olha, era 22 quilômetros, aí a coisa era forte, viu? Mas até hoje, é isso que é importante, né? Vamos lá, Joaquim. Bom, talvez uma pergunta que não quer calar, todo mundo está debatendo hoje a necessidade. O senhor ganhou a eleição do Senado com mais de 9 milhões de votos, apoiando incondicionalmente a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. O país passa por um momento de renovação, de mudanças, mas um assunto que vai chegar ao Senado, claro, lógico, e a gente espera que seja o mais breve possível, que é a reforma da Previdência, que tanto se fala. Qual a expectativa? O que o senhor pode falar para a população? Porque a gente ouve tanta coisa e, no entanto, às vezes aquela necessidade de conversar com o Congresso Nacional, às vezes, hoje mesmo tinha uma notícia de que o governo precisa de um aval do Congresso para
poder usar 248 bilhões de reais para pagamento de pensões e daquele benefício continuado. Como é que está esse assunto? O que a população pode esperar do empenho, principalmente no Senado? Bom, primeiro a população tem que conhecer o que pode acontecer ou não se não mudarmos a atual previdência, a atual legislação. Nós somos sabedores que a previdência, ou o sistema que nós temos, ele vai entrar em colapso total se não fizermos alterações. Em primeiro lugar, tem fatores que não é só por causa da corrupção, por causa de desvio. Isso aconteceu. As pessoas têm que conhecer a nossa história. No passado, para construir Brasília, não tínhamos recursos, usamos dinheiro da Previdência. Para construir a ponte Rio-Niterói, foi usado dinheiro da Previdência. Aqui no estado de São Paulo, o Carvalho Pinto era o governador nos anos 60, para construir quartel, delegacia, estrada. Foi usado dinheiro da Previdência dos servidores públicos do estado de São Paulo. Então, mas chegou num momento em que começou a haver uma dificuldade. Por quê? A chamada taxa de fecundidade tem feito com que nasçam menos pessoas e menos pessoas estejam ingressando para contribuir na Previdência. E por conta de avanços da medicina, apesar de todas as dificuldades do mundo moderno, as pessoas estão vivendo mais no nosso país. Então, hoje nós temos 20 milhões de aposentados. Em mais 25 anos, irá triplicar esse número. Nós teremos 60 milhões. E o número de quem está entrando para contribuir está diminuindo. E esse aqui está crescendo vertiginosamente. Então, vai entrar em colapso. Então, quando nós falamos da Previdência, eu sempre digo, quando eu estou em entrevistas, em debates, tenho feito isso no país todo. Eu sempre digo, se tiver alguma alternativa nesse momento, seja economista, administrador, pai de santo, seja lá o que for, diz que nós fazemos na hora. Então, essa questão hoje está na Câmara dos Deputados, vai começar no dia 7, na terça-feira, as sessões de uma comissão especial, e aí tem 40 sessões para que se produza um relatório em que se faça alterações ou não em relação ao projeto que foi apresentado pelo governo. Se aprovado esse relatório, ele vai para o plenário da Câmara. O plenário da Câmara, com uma emenda constitucional, nós temos que ter 3/5. Então, precisa de 308 votos dos 513 deputados. Vota uma vez, mais 5 sessões se passam, vota a segunda vez. Terminou essa votação, está aprovado na Câmara, acabou, tem reforma previdenciária? Não. Vai para o Senado. Lá nós somos 81 senadores. Aí é 3 por estado, porque o deputado federal, ele representa a população. O senador representa o estado. Então nós temos 27 estados, cada estado, e mais o Distrito Federal, né? Cada estado e o Distrito Federal tem 3 senadores. Da mesma forma, esse projeto vai para a gente lá na CCJ, eu sou membro da CCJ. Nós vamos produzir um relatório, concordamos com o texto da Câmara, ou não concordamos, tem que mudar esse e esse item. Por exemplo, o benefício da prestação continuada. Idosos que estejam na taxa de vulnerabilidade, de miserabilidade, que tenham só 1/4 de salário mínimo como renda, R$ 248. Vai se continuar um salário mínimo, vem para R$ 400 até 69 anos, a Câmara vai debater isso agora. Não mexeu, chega lá, o Senado pode mexer ou pode reverter. Aí o Senado vai fazer 2 votações também em plenário, onde são necessários 49 votos dos 81 senadores. Aprovado, aí não tem sanção presidencial, é promulgado a emenda constitucional. Isso hoje, gente,
é uma grande necessidade. O governo fez o projeto ideal em relação a equilíbrio financeiro e orçamentário. Agora, o Congresso, ele vai ver o equilíbrio, que o Congresso representa todos nós, a dona Maria, o seu José, o policial, o professor, o trabalhador no campo. E o que vai resultar disso? Depois que todo mundo fizer essas propostas, não vai acabar ficando uma coxa de retalho e vai sair do original principal? Não necessariamente. Mas pela lógica que mas nós acontecer? temos que... Não, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não conheço nenhum projeto de emenda constitucional que ele saiu do Executivo e não sofreu nenhuma alteração pela Câmara e pelo Senado. Até hoje, na história da República, não existiu. Então, nós vamos ter uma alteração ou outra. O que não pode é o projeto perder a sua essência. Como ele perder a sua essência? Porque a previsão original é que haja por volta de uma economia, se deixar de gastar 1,3 trilhão de reais no espaço de 10 anos. Esse foi o projeto feito pela área econômica para ter o ajuste fiscal orçamentário ideal. Então, cada coisa que você mexer, você vai mexer nessas possibilidades. Lógico que, eu repito, o Congresso, ele respeita o anseio da população. E hoje a população, ela está querendo alguma coisa que seja equilibrado, para que os nossos filhos, para que os nossos netos, que estão nascendo nesse momento, possam ter um país em melhores condições. Quando você diz que nós temos que dar um aval hoje ao Congresso, e é uma realidade, o Brasil está muito próximo de um colapso financeiro e orçamentário. Muito próximo. E com muita responsabilidade, hoje, nós temos que dizer à população, nós temos que fazer uma reforma previdenciária equilibrada, justa, e quem vai estabelecer o critério de justiça? Serão os representantes da população, nesse momento, principalmente os nossos deputados. Então, nós vamos ter 40 sessões, eu me mobilizo o tempo todo, para que até o fim de junho esteja pronto para ser votado. Quando nós voltarmos em agosto, porque lá no Senado, eu tenho a convicção hoje, que em menos de um mês estará votado. Por que eu tenho essa convicção? No Senado, você tem muito senador que foi governador, ex-governador, prefeito de capitais, são pessoas maduras, e que sabem que se não se tomar medidas urgentes, a cada momento, a cada dia que passa, muitas vezes vocês falam, e aí não é questão de oposição ou situação, empurramos mais uma semana sem discutir a Previdência. É uma semana que vai ter uma repercussão lá na frente, muito forte para a sociedade como um todo. Quando nós estamos falando em orçamento, em recursos, nós estamos falando em recursos para a saúde, para a educação, para a segurança, para a assistência, para o transporte público, para toda a gama de atividades públicas. Então, se nós entrarmos em colapso, nós estamos discutindo o porquê de tudo. Se vocês pegarem a essência do projeto de Previdência, ele está falando lá, que nós já estamos fazendo essa parte pelo governo, o combate à fraude. Só por ter estabelecido pena para quem fraudar a Previdência, aumento de pena, nós tivemos, em um mês, 300 mil desistências do Bolsa Família. 300 mil, Brasil. 300 mil. Porque eram pessoas que não necessariamente necessitavam da assistência. A assistência tem que ser dada, sim, a quem precisa, até ser aumentada. O Bolsonaro botou até um 13º salário para o Bolsa Família agora. Mas nós não podemos aceitar a fraude. Nós temos um outro enfoque da Previdência, que é exatamente fazer pagar aqueles que não pagam. Não são só a relação dos 500 maiores devedores da Previdência, não. São todos aqueles que deixaram de contribuir. E, logicamente,
dentre as profissões, as categorias profissionais, se buscar um equilíbrio. E o que é buscar o equilíbrio? Sabe, é inaceitável no serviço público, muitas vezes, olha, tem categorias profissionais que por causa de uns penduricalhos, o sujeito chega a ter um salário superior a 100 mil reais. Olha, o teto constitucional no Brasil é o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, ele está lá em 39 mil reais. Então tem que se equilibrar essas coisas. E todo o projeto ele é discutido em cima disso. Agora, tem circunstâncias que estão sendo mais debatidas. Olha, vamos discutir o tempo de trabalho da professora, da mulher no campo. A sociedade está debatendo isso, mas tudo que você mexer numa ponta, você tem que compensar na outra. E é isso que está sendo feito de forma muito madura, de forma muito equilibrada. O que nós precisamos é ter um novo sistema de previdência, que ele é um primeiro passo. É um primeiro passo num ajuste em relação às necessidades do país. Ao mesmo tempo, nós estamos fechando todas as torneiras. O Bolsonaro assinou um decreto em março que acabou numa canetada com 21 mil cargos de confiança e livre nomeação. E eu desafio, qual é o brasileiro que vai me mostrar que algum desses cargos, desses 21 mil, vai fazer falta para qualquer cidadão nunca. Era cabide mesmo, era para pendurar. É cargo fantasma, é coisa de pilantragem. Então cortou 21 mil e não vai fazer falta. Tem outros cortes que estão sendo feitos de toda a ordem. Tem mais 55 mil ainda. Não, nós temos ainda no Serviço Público Federal, em todas as áreas, mais de 80 mil cargos. Então está sendo feito mais de 80 mil ainda. Então nós tínhamos mais de 100 mil. Nós ainda temos 80. E nós temos que enxugar isso. E quando eu digo enxugar, eu digo lá para os meus, lá no Senado e a Câmara Federal. Somados juntos, eu digo, é o quarteirão mais caro do mundo. Nós temos somado a Câmara e o Senado 28 mil funcionários. Tá? É mais do que a somatória. Eu estava conversando aqui fora com o Danilo Balas, agente federal, foi meu colega na Polícia Militar. É mais do que a somatória de toda a Polícia Federal e mais todos os auditores da Receita Federal juntos. O efetivo da Câmara mais Senado. Então, quando a gente diz vamos passar o país a limpo, é para os brasileiros. Quando fala é necessário fazer uma reforma previdenciária, é difícil para você fazer? É difícil. E é um grande desafio. Senador, já que o senhor falou da questão do Balas, vamos aproveitar aqui também. Nós temos vários convidados aqui no estúdio da TV Grande ABC. O deputado Danilo Balas, que já esteve aqui a semana passada, veio também prestigiar essa presença do senador. E nós vamos passar a palavra para ele para fazer sua pergunta. Muito boa noite, deputado. Boa noite a todos. Primeiramente, é uma honra estar novamente aqui na TV ABC, aqui em São Caetano do Sul. É uma honra também ter trabalhado com o senador Major Olímpio e queria trazer o assunto para o estado de São Paulo, o que o senador vê no reconhecimento, principalmente, do salário do policial no estado que mais arrecada no país. Eu fui policial militar 12 anos, 14 anos na Polícia Federal, somando 26, trabalhamos juntos e queria que o senador colocasse aqui o posicionamento dele e o que nós, como parlamentares, podemos fazer para que o salário do policial paulista seja verdadeiramente reconhecido. Não sei se é verdade ainda, mas dizem que o delegado também é o pior do país. Perdemos até para o Acre. Gente, primeiro eu quero deixar muito bem claro que eu não combinei com o Balas, não. Porque ele me deu uma levantadinha dessa agora assim, ó. Aguenta agora estupendo, hein? Mas olha, senador, só para completar, não foi só ele, não. Nós estamos com uma audiência muito grande, muita gente cobrando aqui. Olha, pergunta sobre o salário do policial militar. Então eu vou dizer a vocês, o Estado de São Paulo, um orçamento de 230 bilhões de reais, que foi o orçamento aprovado, que o Balas está lá hoje, para nossa felicidade, na Assembleia Legislativa,
sendo disparadamente o segundo orçamento do país, maior que o de São Paulo, só o da União. E os policiais civis, militares, os bombeiros militares, que aqui o Corpo de Bombeiros compõe a Polícia Militar, estão dentre os piores pagos do país. E aí existe um ranço, existe um preconceito, são 24 anos de luta. Eu acabei me tornando parlamentar exatamente por dizer a esses governadores que foram sucedendo, Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra, depois voltou Alckmin, e agora nós temos João Dória, que estão arrebentando sempre as polícias de São Paulo. Então não é chororô, não. Eu ando e eu vejo segurança pública no país todo, agora porque circulo o país. Nós temos dentre os piores salários do país. O salário de delegado de polícia de São Paulo é o pior salário de delegado de polícia do país. O salário de soldado de polícia no estado de São Paulo é o 5º pior salário do Brasil. E se nós formos vendo dentro desse escalonamento, é desrespeitoso. Por que que a sua audiência é grande? Por que que o Balas, hoje como deputado estadual, está questionando isso? Exatamente porque o governador João Dória, na sua campanha, ele se comprometeu a fazer um reescalonamento salarial. Porque nós não temos, desde 2014, nem a recomposição das perdas salariais. Ninguém está falando em aumento. Ninguém. Aqui um soldado de polícia no estado de São Paulo ganha R$ 2.890 bruto. Na hora dos descontos você vai ver onde vai chegar. É bom que se diga a verdade. E o que eu estou assistindo agora, por isso estão me perguntando, eu estou assistindo uma propaganda, só continua a propaganda, daí eu vi o Dória agora, com todo respeito, quando nós estamos juntos na defesa de São Paulo, nós vamos juntos, agora essa não vai dar. Quando eu vejo dizer, olha, agora não vou recompor salário mais agora não, mas nos 4 anos que eu for governador, eu vou deixar a Polícia de São Paulo como a mais bem paga do país. Eu acredito em duende, eu acredito em coelhinho da Páscoa, eu acredito em tudo isso. Mas só que, e eu estou avisando, governador, olha, tá no limite. Muito bem. Tá no limite a coisa, viu? Como corintiano, ele vai falar até que o Palmeiras tem título mundial, hein? Opa, corintiano aqui. Meu filho é palmeirense, rapaz, não tem juízo. Lígia Estevam, por favor. Boa noite. Nessa linha da segurança, o Estatuto do Desarmamento foi fortemente criticado pelo senhor, colocando em vista que o senhor acredita que ele foi muito restrito e omisso. O que o senhor faria de diferente? Olha, se eu pudesse, eu revogava já o conteúdo do Estatuto do Desarmamento, porque ele foi uma grande farsa. Naquele momento, a única coisa que nós fizemos, nós tiramos a possibilidade do cidadão de bem se defender. Não é obrigar, ninguém precisa ter arma de fogo, nem coisa nenhuma que não queira. Mas a condição, e naquele momento, nós tivemos organismos internacionais, nós tivemos aí partidos políticos, a esquerdona dizendo, olha, o tal do Som da Paz, pega uma pombinha. Eu lembro, a Xuxa era da Globo, aquelas passeatas no Rio de Janeiro com 300 mil pessoas, com a pombinha da paz, se desarme. E ela cercada de capanga armado do lado dela para não ser assaltada nem sequestrada. Hipocrisia. E o que nós fizemos nisso? Nós só demos a certeza para o marginal, pode abordar. Se não for um policial, não for um juiz, um promotor, uma categoria especial, pode entrar na casa, pode barbarizar, pode estuprar, pode matar, porque não vai acontecer nada. Foi essa certeza que acabou esse estatuto dando a tranquilidade para o criminoso. Então, as armas, elas não têm vida própria. Essas campanhas todas, olha, arma dispara, arma mata, não. Pessoas disparam, pessoas matam pessoas, não as armas. Então, a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, que é o que é possível fazer,
Bolsonaro já fez um decreto flexibilizando a posse, que é o cidadão ter a arma em casa para sua proteção, para a proteção da sua família. O próximo passo aí depende de lei. Está pronto para votar na Câmara e vai ser votado alterações do Estatuto do Desarmamento, flexibilizando o porte de armas. Pode ter certeza absoluta. Muita gente que trabalha aí dizendo, olha, vamos pelo desarmamento, está favorecendo o criminoso. O Brasil já deu uma resposta. Quando foi feito o Estatuto do Desarmamento, se colocou no artigo 32 que se faria um referendo das armas. Porque os esquerdopatas aí e o pessoal dos direitos dos manos disse, olha, vamos enganar o povão agora e vamos fazer um referendo perguntando do comércio de armas e munições. E aí toda a poderosa Dona Globo e mais um monte de artista e tal, e a Pombinha da Paz, e vai, a população deu uma resposta. 64,9% dos eleitores brasileiros disseram, ó, para com essa idiotice. Aqui vocês não vão fazer isso não. Então a grande verdade, por isso que eu falo sempre sobre a farsa do desarmamento. Desarmou o bandido? Não. Nós temos 5 milhões de armas registradas no Brasil, inclusive as armas da segurança pública, das polícias, das guardas, 5 milhões. E as perspectivas dão conta que nós tenhamos pelo menos 10 milhões de armas clandestinas. 10 milhões. Então, muito mais. Deus é contra as armas, mas fica do lado de quem atira melhor. Muito bem. Vereador Marcel Munhoz, também nosso convidado aqui essa noite. Vou até pedir depois do Marcel falar, que mostre aqui um pouquinho também da nossa plateia, Ved, para mostrar os nossos convidados. Vereador, por favor. Boa noite, Walter, Major Olímpio, é um prazer estar aqui com você, viu? Tá aqui nessa noite, como você falou já do salário da polícia, não vamos voltar a falar de novo do salário, porque eu, como policial civil, eu sei a dificuldade. Então eu acabei elaborando uma pergunta aqui, quais as medidas que o senador considera que sejam mais eficazes para a diminuição da criminalidade? Bom, nós só podemos fazer as coisas amparados pela lei. Não se pressupõe uma sociedade em que cada um queira fazer a sua própria lei. As nossas leis são frágeis. Você é policial civil, já quase em final de carreira, sabe muito bem disso. As leis estão inadequadas em relação ao contexto da sociedade. Nosso Código Penal é de 40, o Código de Processo Penal é de 41. A nossa lei de execuções penais é de 84. Então, no Brasil, numa série de circunstâncias, vale a pena delinquir. Eu vou dar um exemplo, porque tem gente batendo. O Sérgio Moro fez um pacote anticrimes, e uma das leis que ele quer alterar ali, estão batendo. Pessoal, os esquerdopatas aí querem morrer com isso. Defensor de bandido. Ele está dizendo, quem praticar crimes contra a vida, que é julgado pelo Tribunal do Júri, o Tribunal do Povo, se condenado, o juiz recolhe preso. Por quê? O que tem na prática disso aí? Qual é a interpretação prática disso? Você vai lá no Fórum da Barra Funda, você vê isso todo dia. A lei, indiretamente, ele está dizendo, todo mundo tem direito de matar uma pessoa no Brasil. Se não tiver antecedente, até o cara não vai ficar um dia preso. Se não tiver qualificadoras. Então está dizendo, indiretamente a lei está dizendo isso. Porque você vai lá na Barra Funda, você vê depois. Vai embora, o cara condenado, 12 anos de cadeia para recurso em liberdade. Aí ele vai embora no mesmo ônibus com a família da vítima que ele matou, com as testemunhas que ele vai ameaçando no caminho. Essa é a prática da vida. O Sérgio Moro, como um juiz capaz que é, bem na prática disso, nós precisamos mexer nisso. E pergunte para a população se a população não quer que mexa nisso. É lógico que quer que mexa. Então, não é porque fala, o Olímpio é da bancada da bala, ou o Balas é da bancada da bala. Não é nada disso, gente. É porque, às vezes, o Munhoz é vereador, foi policial a vida toda, a gente vai se deparando com a tragédia pelo caminho.
e ter um investimento real para a segurança pública. Não pode ser essa farsa que nós temos no Brasil. Quero dizer, semana passada eu conversando com o ministro Moura, eu falei, pelo amor de Deus, nós vamos ter que arrumar um orçamento. Porque eu peguei o orçamento, eu sou um senador chato mesmo, era deputado chato, eu vou no orçamento, eu pego na transparência, não adianta o cara querer me enganar, não. Falei, ministro, nós temos 250 milhões de reais só para os 26 estados e para o Distrito Federal, e para São Paulo 12 milhões. Falei, ministro, o orçamento da Segurança Pública de São Paulo é 19 bi, e não está dando. A União vai nos dar, esse ano, 12 milhões de reais. Isso não dá para pagar a manutenção das nossas aeronaves do grupamento aéreo. Está brincando. Então nós vamos ter que buscar orçamento nisso também. Só com boa vontade não se chega na Lua. O senhor falou do ministro Sérgio Moro e os jornais têm publicado que vocês estão num embate e o senhor quer tirar a área de segurança do Ministério. Essa é a proposta? E criar um novo ministério também? Não, não é isso, gente. Nós tínhamos um Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Eu e todos os parlamentares que eram policiais, nós vimos um avanço na criação do Ministério. Porque quando você faz uma pesquisa, qual é a pior prestação de serviço público no país? Dá disparadamente a saúde. Mas quando você pergunta, o que mais te mete medo? A insegurança. Então, nós chegamos a ter Ministério da Pesca e não temos um ministério que possa aglutinar a essência da atividade policial e do sistema prisional. Então, a ideia, quando eu fiz uma emenda dizendo, não está tirando do Moro, porque eu quero lá o COAF com o Moro, eu quero o sistema de justiça com ele, nós precisamos de ter o Moro com a capacidade que ele tinha na Lava Jato, arrebentando a cabeça do colarinho branco, do político bandido e também das facções criminosas. Mas a estrutura policial brasileira e o sistema prisional, nós temos que estar com especialista. Por exemplo, nós temos o secretário nacional de Segurança Pública hoje, é um general. Então o Moro falou, pô, mas eu botei um general, eu falei, ele é especialista em defesa nacional. Não sabe nada de segurança pública, ponto. Mas o Olímpio é muito bocudo. Não, eu tenho que dizer a verdade. Cada macaco no seu galho. Né? Então, essa é uma discussão, nós temos até uma reunião, 9 horas da manhã na terça-feira. Eu nunca brigo com o juiz Sérgio Moro. Não é por nada não, é porque ele é um sujeito de uma excelência, de uma capacidade. E nós vamos chegar em bom termo nisso. Né? Para a gente ver qual é a equação. Porque também, nós temos aqui, eu vi o doutor Vargas, aí, delegado de Polícia do Estado de São Paulo, na estrutura do Ministério todo da Justiça hoje, não tem um policial estadual. Não tem. 90% das ações de polícia no Brasil, que é o que o cidadão sente de verdade, são as polícias estaduais, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Técnico-Científica, as guardas municipais no município. Não tem. Ele pegou quem ele conhecia, pessoas de muita capacidade. Está aí o Balas é agente da Polícia Federal, mas ele pegou. Então, hoje, quem administra o sistema prisional brasileiro, o DEPEN? É um delegado de Polícia Federal. Ele está indo fazer uma visita para conhecer, olha que bacana. A essência da atividade, é isso que nós estamos discutindo, dentro do campo das ideias. Mas nós vamos chegar ali na frente, né? E nós vamos estar absolutamente juntos. É que eu tenho que representar o meu papel nesse momento de dizer, se nós podemos melhorar um pouco mais, por que não vamos fazer isso? Então eu quero que o ministro se atenha, eu quero que ele tenha policiais civis dos estados, dando assessoria para ele, de como é que se faz a segurança pública diretamente com a população, tá? E prender desembargador corrupto ou deputado corrupto 6 horas da manhã com a Globo gravando, é muito fácil. Eu quero ver subir o morro como os nossos policiais civis e militares sobem e vão lá buscar o cabra lá cheio de arma na mão. Com todo respeito, mas com a prática da vida, eu digo isso o tempo todo. Então nós precisamos, eu estou querendo justamente isso. Pegue a experiência de quem lida o tempo todo com a população, em crimes que a população está sentindo mesmo.
com homicídio, com a tentativa de homicídio, com o latrocínio, com o roubo, com o furto, com o estupro. Então, é preciso. Então, outro dia eu fui numa reunião lá no Ministério da Justiça, virou uma encrenca. Que quiseram me provar, a gente falando em fazer habitação para policial, com o fundo que foi criado. Até uma emenda minha lá. Só que daí está escrito na lei que 10 a 15% do fundo de segurança vai para habitação de policiais e qualidade de vida. Aí um dos assessores do Moro me disse assim, mas nós nos comprometemos a comprar coletes à prova de vida, porque isso é qualidade de vida para o policial. Eu falei, ministro, não dá para continuar a conversa. Tem que separar. Não dá. Eu não aguento imbecilidade. Uma coisa é prover qualidade de vida, agora você vai dizer, colete é obrigação do Estado de pôr, está dando qualidade para o policial? Porque nós estamos falando, vai ter que ter recurso sim, para subsidiar a casa própria para o policial civil, para o policial militar, para o agente penitenciário, para o agente de escolta, para o guarda municipal, para os profissionais que atuam no chamado sistema de persecução criminal. Vai ter que ter. Agora, o burocrata já veio dizer que então vamos comprar colete e viatura. Pergunte para o policial se colete e viatura é o que dá qualidade de vida para ele. Por isso que eu estou dizendo para o ministro, ministro, acorda, ouça as polícias, ouça a base. Está aí o Balas, que é agente de polícia, agente federal, pergunta para ele, quantos agentes estão na assessoria direta? Não estão. Não estão. Então precisa pegar aqueles que têm a mão na massa a vida toda, que estão lidando com a situação para dar suporte nesse momento. Mas longe de qualquer discussão, qualquer desavença com o ministro. Nós vamos estar sempre juntos. Senador, nós temos mais duas perguntas, tinha que ser mais conciso agora, as duas últimas, tá ok? Porque a gente tem mais um compromisso ainda aqui na cidade. Doutora Rose Molitor, que é conselheira da OAB de São Paulo, por favor. Muito bem-vindo, senador, à nossa região. E a minha pergunta é voltada também para a região. Qual a importância no cenário nacional do ABCD-MR, vamos dizer assim? Olha, basta a gente verificar que, a despeito de todas a falta de investimento de governos, aí do governo federal, de governo do Estado, nós temos o maior polo industrial da América Latina ainda concentrado no nosso ABC. O que nós precisamos? Destravar a economia. O governo não precisa ajudar, não. Se não atrapalhar tanto, já está muito bom. Se você perguntar aos investidores aqui do ABC, os caras vão dizer, senador, ajude a destravar o país. Façam a reforma da Previdência, façam a reforma tributária, que ela seja justa. Para com essa burocracia louca. Eu fazendo uma palestra junto a grandes empresários do transporte de carga no Brasil, e um deles pegou a palavra e falou assim, senador, eu tenho 7.000 funcionários, 2.000 caminhões. Só para essa burocracia de número de conhecimento, emissão de nota fiscal, de um estado para o outro, eu preciso ter 350 funcionários na administração e mais um jurídico enorme, a senhora que é advogada, para não ir para a cadeia por não cumprir alguma coisa. Então está dizendo, desburocratize, faça. Aqui nós temos uma região abençoada de progresso, de trabalho. Por consequência disso, nós tivemos também, ao longo do tempo, muita gente foi chegando, então nós temos grandes dificuldades aqui de moradia, pessoas em moradia de risco. Não vamos falar aqui em São Caetano, que é uma excelência para o país, e sempre que se avalia qualidade de vida, São Caetano sempre está entre as primeiras cidades no Brasil, quando não a primeira. Mas o grande ABC, a região metropolitana como um todo, nós já temos muita dificuldade. É necessário investimentos de infraestrutura, e necessários investimentos de segurança pública. Se a senhora pegar hoje a falta de efetivo que nós temos da Polícia Militar, da Polícia Civil, então, a nossa Polícia Civil no estado de São Paulo tem
um efetivo fixado de 39 mil homens, está com 26. 26 mil, nós perdemos 13 mil policiais civis em 20 anos. Nós estamos quase entrando em colapso por causa dos péssimos salários, por causa da não realização de concursos, por irresponsabilidade de governos. E a população padece com isso. O tamanho da grandeza do ABC, também a grandeza dos problemas. Muito bem. Essa visita hoje do senador aqui se deve ao trabalho de dois amigos, né, da família Vargas, que fizeram esse pedido para eles trazerem aqui para a cidade a sua visita, e também a Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, nossa entidade que tem 81 anos de serviços prestados aqui para a região, e o doutor Moacir Passador Júnior, que é o nosso presidente hoje, faz a pergunta final. Muito obrigado. Boa noite, senador. Bem-vindo. Boa noite, Moacir. Bem-vindo à nossa cidade. Em meu nome, em nome da Associação Comercial, em nome da classe empresarial da cidade, quero dar as boas-vindas. E dentro da minha, apesar de eu ser advogado, mas dentro da minha área, digamos, de atuação na associação, o que a gente vê que o grande represamento hoje da economia da nação está na reforma da Previdência. Eu sei que o senhor não pode fazer milagre, mas a nível de previsão, quanto tempo o senhor acha que ainda a gente vai sofrer com a demora na votação, na solução dessa reforma da Previdência? Olha, com muito com o pé no chão, terça-feira, dia 7, começa a comissão especial. Então, nós vamos terminar o trabalho da comissão especial de forma otimista lá pelo 15 de junho. Entre o 15 de junho e 15 de julho, que deve ter um recesso, que eu sou contrário ao recesso. A gente, numa pindaíba desgraçada, precisando votar uma reforma, eu sempre defendi, vou continuar defendendo, para não entrar em recesso o Congresso Nacional. Tomara a Deus que haja essa sapiência dos presidentes das casas e com o próprio presidente da República, fala, não é hora de tirar 15 dias. Tá? Então nós vamos ter votado na Câmara a reforma da Previdência antes do recesso do 15 de julho. E digo para você, em menos de um mês, que seja do 1º de agosto ao 1º de setembro, nós teremos a votação no Senado. Até porque todo o embate, o grosso desse embate vai ser na Câmara. Quando chegar no Senado, ele vai estar bem mastigado. Talvez a gente tenha que fazer alguma alteração para retornar no original do projeto, algum reparo que tem que ser, mas eu digo para você, aí são 81 senadores, é muito mais fácil o debate do que com 513 deputados. Então eu digo para você, 1º de setembro, nós teremos uma nova Previdência no Brasil. Muito bem. Queria agradecer aqui também os nossos convidados, de pedir desculpas aí pelo atraso que foi nosso do jornal, porque o senador chegou no horário, 6 horas exatamente que era para começar, então vocês que vieram aqui não vão poder ainda fazer mais perguntas, a gente podia ficar aqui ainda por horas, logicamente, por horas. Mas nós vamos ainda para o nosso evento aqui na cidade, nos Sete Mares, então eu queria agradecer. Antes ainda, eu queria fazer um outro agradecimento em público, que foi ao capitão Cangerana. Nós temos um problema muito grande aqui na cidade com relação à Avenida Almirante de la Mare. E nós fizemos algumas reivindicações em nome da Associação Comercial, e tudo, olha, estou dizendo, tudo que nós pedimos, eles fizeram. Então, quando nós marcamos de ir lá, ainda achei assim, ó, a gente vai tomar café, vai ser um negócio chato. Mas, olha, foi bem atendido, as coisas que nós pedimos deu andamento, nós vamos ter uma base, a gente sabe que algumas pessoas são contra a base, outras são a favor, mas é mais uma base que nós estamos na Almirante de la Mare, porque é um problema muito grande que nós temos aqui na cidade. E eu pedi até para o senhor também fazer alguma gestão nesse sentido, porque nós precisamos aí da Prefeitura de São Paulo para aprovar essa obra. Eu sei que não é do seu partido, não é dos seus amigos, mas o trabalho como senador, a gente precisava dessa Bruno Covas é meu amigo, que pessoalmente. Bom. Eu não gosto do partido dele. Mas nós vamos mudar o projeto, então, para o senhor dar uma continuidade e também eu agradeço em nome do ABC Repórter. Obrigado, Joaquim. Legal. Bom, a gente agora tem que encerrar, infelizmente. Quero também agradecer a sua presença e dizer que o jornal quer publicar sempre notícias boas-vindas de Brasília, vindo do mandato. Só uma perguntinha que eu não podia deixar de fazer. Teve uma conversa sua recente com o nosso companheiro aí, José Luiz da Atena,
grande apresentador. E fala-se que ele pode ser o candidato a prefeito da capital pelo PSL, sair do DEM. Como é que foi? Houve essa conversa mesmo? Não, nós estivemos jantando juntos, era até um segredo, mas o Datena é muito amigo do Cajuru, que é senador lá comigo, e nós fomos jantar escondido. E daí o Cajuru, a primeira coisa que ele fez quando entrou numa sessão da comissão, logo pela manhã, ele falou: olha aqui, ó, ontem meus dois irmãos estiveram juntos nisso aí. Daí a imprensa me perguntou, é lógico, o Zé Luiz Datena é um grande quadro, e ele conversando, e aquele jeitão dele, bom, com o Bolsonaro e contigo nós vamos embora, não sei o quê, mas aquele jeitão dele. Né? Eu tenho um respeito, ele está afiliado ao DEM, porteira está aberta, o PSL vai ter candidatura própria na maioria dos municípios paulistas, o que depender de mim. Estou deixando a presidência do partido por opção, para me dedicar com mais tempo ao mandato, porque está me consumindo o mandato, mas eu digo, vem para o PSL. Se tiver candidatura, que seja dentro do perfil do partido, para lançarmos a prefeito, os braços estão abertos, e venha ser prefeito para o PSL. Acredite, aqueles que acreditaram nos nossos propósitos, nós elegemos 10 deputados federais, 15 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. E o ano que vem nós vamos eleger prefeitos em dezenas e dezenas de cidades. E centenas de vereadores. Fiz meu comercial também. Tá ótimo. Obrigado, senador. Eu tenho certeza que os nossos amigos telespectadores assistiram hoje a um dos melhores programas aqui da história da TV Grande ABC. Muito obrigado. Eu conto com a sua audiência segunda-feira a partir das 18h30. Até lá.